Olá, bem-vindo ao canal Rádio Derby Paulista e hoje vamos falar sobre o Corinthians campeão da Copa do Brasil. Timão tetracampeão da Copa do Brasil. O Corinthians vence no Maracanã 2-1 contra o Vasco com gols do Yuri Alberto e Memphis Depay. Corinthians se consagra campeão no Maracanã contra o Vasco 25 anos depois de ser campeão do mundo contra o mesmo adversário. Vamos lá? Vamos falar da escalação primeiramente. Do lado do Corinthians entra com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, José Martinez, Ranieri, Maicon, Breno Bidon, Yuri Alberto, Memphis Depay. Do lado do Vasco da Gama entrou com Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Puma Rodrigues, Cauã Barros, Thiago Mendes, André Gomes, Coutinho, Nuno Moreira e Ryan. O Corinthians entra de uma forma diferente, de uma postura diferente, e a gente tem que falar também sobre o dedo de Dorival, porque o Dorival tira o Garro para colocar mais um homem no meio campo, preenche o meio campo, certo? Talvez se fosse o Ramon Dias não faria isso. O Dorival coloca o Maicon para preencher o meio campo, tirando o Garro, porque o Maicon te traz uma sustentação mais de controle de bola. O Ranieri e Martinez são jogadores mais de marcação, né? Vamos falar do jogo. Vamos começar a falar do jogo, certo? Bom, o Vasco, ele entra com a mesma escalação, com a mesma postura, achando que seria diferente. E o Dorival tem uma postura diferente. Por quê? O Dorival surpreende o Diniz de duas formas. Ele entra de forma diferente, que foi contra o Cruzeiro, de entrar com Carrilho, que foi no jogo no Mineirão, certo? Com Carrilho como meio campo, ele não entra com Carrilho. E ele surpreende também com o jogo contra o próprio Vasco, né? De não colocar o Garro e sim colocar o Maicon, né? Então ele surpreende o Diniz com essa ideia de não ter colocado o Carrilho, né, no primeiro tempo, e de não ter colocado o Garro, porque Carrilho ele te dá uma boa saída de bola, né? E no começo do jogo já teve domínio de Mateuzinho. Yuri Alberto chuta, grande lançamento, né, para o Yuri Alberto. O Mateuzinho domina de forma muito boa e Yuri Alberto finaliza de uma maneira fora da rede. O Corinthians com lançamentos longos, né? Vasco iniciando o jogo com domínio de bola, de controle de bola, e o Corinthians tinha uma transição rápida com inversões de jogadas. O Vasco tentou responder com lance de cabeça, né? O Ryan tentou de cabeça com bola parada do Coutinho. E teve uma inversão de jogada do Ranieri, grande inversão de jogada do Mateuzinho. E o Yuri Alberto faz um gol, né? O Corinthians abre 1-0. O Corinthians já estava tentando fazer uma transição rápida com inversões de jogadas. Ranieri muito bem. O Mateuzinho, que tinha discutido com o Yuri Alberto, e faz um grande passe. Yuri Alberto faz de uma grande qualidade, né? Teve vascaíno reclamando talvez o Léo Jardim poderia ter saído. Só que essa questão é a seguinte: como o Yuri Alberto erra um pouco o domínio, a bola sai um pouco longo, isso dificulta o pensamento do Léo Jardim. E o Yuri Alberto é um jogador muito rápido. Isso impede que Léo Jardim tenha essa noção de velocidade, de tentar sair antes da jogada, certo? Então, o Vasco começa a propor jogo, o Corinthians começa a esperar, né? E o Vasco começa a subir com jogadas como o Nuno Moreira, né? O Ryan, eu acho que talvez ele poderia ter jogado pelos lados. O Diniz, ao escalar o Ryan como centroavante ou como falso 9, isso tira o bom do Ryan, porque Ryan é um jogador muito bom, muito veloz,
de um lance de 1 contra 1. E depois teve um lance do Martinez, tira a bola longa para o Yuri Alberto, toma e faz, o Yuri Alberto acaba errando. Yuri Alberto faz o gol que era considerado mais difícil, que foi o primeiro gol, e erra um gol que é considerado mais fácil, né? Então, assim, a zaga do Vasco, a meu ver, estava um pouco aberto e também, no caso, também estava muito adiantado. Isso com a velocidade do Yuri Alberto e também com o desvio de marcação no Depay, isso confunde muito os zagueiros do Vasco, certo? O Vasco teve mais controle de bola, muitos dizem que foi melhor nos 2 jogos, no sentido de volume de jogo, não, né? O Vasco chutou, teve 15 finalizações todo o jogo, o Corinthians teve 6. Então, teve um cruzamento do Coutinho, né? Thiago Mendes de cabeça, Hugo Souza acaba dominando a bola, né? E depois teve um lance do Ryan Santos e um chute que Mateuzinho acaba desviando por fora. O Vasco no primeiro tempo, o Coutinho tentava iniciar a jogada e o Ryan pontava pelo lado direito, no Moreira pelo lado esquerdo, né? O Vasco teve o mesmo postura que teve na Itaquera, certo? E a troca do Dorival, né? O Dorival tem essa questão. O Dorival deveria ser elogiado quando deve ser elogiado. Muitos sabem que eu critiquei bastante o trabalho do Dorival, né? Mas tem um lance do André Gomes, cruzamento, né? E o Nuno Moreira faz 1-1, né? O erro na saída de bola do Ranieri. Grande jogada do André Gomes. Esse lance você pode ver. Como o André Ramalho estava sozinho, o Mateuzinho estava um pouco adiantado. Se o Mateuzinho tivesse no mano a mano com o André Gomes, fazendo dobras de marcação junto ao André Ramalho, né? E com isso, com 3 zagueiros soltando mais o Bidu e o Mateuzinho, o Maicon ficou como lateral, né? E acabou tendo que marcar o Nuno Moreira. Se tivesse o Bidu nessa condição, porque o Bidu estava jogando como ala e nesse momento do jogo estava com 3 zagueiros, soltando o Mateuzinho e Bidu, os laterais ficaram com Maicon, teve que disputar de cabeça com o Vasco. E depois o Vasco começar a chamar a atenção do jogo, começar a iniciar o jogo. Inclusive teve pressentimento de que o Vasco faria o segundo gol. Aí entra a inteligência dos jogadores do Corinthians, né? De esfriar o jogo, como José Martinez, como Ranieri. José Martinez fez um grande jogo, é muito esperto, no jogo grande ele sempre cresce e mostrou um grande jogo nesse jogo no Maracanã contra o Vasco. Aí teve um lance do Gustavo Henrique na bola parada, batida do Maicon, né? Mas o lance já estava impedido. O Vasco tentou iniciar profundo jogadas através pelos lados, mas não conseguia. Nos metros finais tinha dificuldade na finalização, certo? O Vasco tentou criar muitas jogadas pelos lados, abrindo o campo pelos lados, mas tinha dificuldade na questão de finalização. Ryan muitas vezes deslocando pelos lados. O Ryan muitas vezes ele procura de certa maneira ter que sair da área, né? E o Dorival entende, ele reconheceu, né, de que o Corinthians não jogou bem no jogo na Arena. E ao reconhecer o jogo na Arena, de que não foi bem, ele consegue mudar, né? O Dorival fez trabalhos ruins. Depois a recuperação de José Martinez para o Breno Bidon, Mateuzinho para o Yuri Alberto e Memphis Depay faz um gol que muitos torcedores corintianos relembram do episódio Roger Guedes contra o Flamengo no mesmo estádio, que errou um lance que o Depay acabou fazendo. E esse segundo gol foi totalmente dedo do Dorival. Jogada coletiva extraordinária de um Breno Bidon que fez uma jogada antológica ao estilo do Pedro, de Mateuzinho, que o próprio Breno Bidon acabou pedindo a tabela. O Mateuzinho fez uma jogada muito esperta para o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, sabendo que o Memphis Depay estava na zona da área para fazer finalização, foi jogada
totalmente técnica e coletivas, né? Individuais e também coletiva, e isso tem dedo de treinador, certo? E o Corinthians, depois do gol, começa a fechar o campo, né? O Vasco tenta, né, pelo Ryan buscando o jogo, e eu percebi que depois do gol do Corinthians, no segundo tempo eu pressenti que o Coutinho estava cansado. Muito momento, em vez de ele iniciar a jogada para cruzar a bola na área, ele aparece como centroavante, né? Aí depois da entrada do Verratti, que é muito bom no jogo aéreo, né, porque o Vasco se adaptou ao estilo de jogo de jogar sem o Verratti nos últimos jogos, o Vasco não conseguiu aproveitar o jogada aéreo, né? E algum chute fora da área, né? Tentativa do Puma Rodrigues que o Mateuzinho corta. Aí também algumas jogadas que o Ryan tenta pelos lados, né? O Corinthians fechou muito bem o campo. Com a entrada do Angileri, Choca acaba fechando o campo, né? O Garro para segurar os contra-ataques. O Corinthians tentou algumas contra-ataques com o Yuri Alberto, até que quando o Yuri Alberto começa a sair do campo, o Corinthians perde esse fôlego de aceleração de contra-ataque, né? Então o Vasco tentou mais na bafa do que jogada aérea, do que algumas jogadas ensaiadas de tabelas, que é o grande forte da equipe que é treinado por Diniz. O Vasco tentou mais cruzamento na área do que qualquer outras lances preparadas, né? E a gente tem que perceber o grande trabalho do Dorival nesse quesito de preencher o meio campo, né? De conseguir procurar o jogo, de conseguir encontrar a maneira de jogar, né? E depois do gol, o grande chance foi o chute do Arraian, né? No lance da falta. Depois foi mais jogada na área, cruzamento na área, entre outras coisas. E nesse caso o Corinthians também, o que dá para perceber é que o Dorival foi campeão da Copa do Brasil nos últimos 3 edições que Dorival esteve no comando. O Dorival foi campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo contra o Corinthians no Maracanã, né? Foi campeão pelo São Paulo contra o Flamengo e é campeão pelo Corinthians agora contra o Vasco. Foi campeão também pelo Santos do Neymar, né? Ou seja, o Dorival na mata-mata convence. O Corinthians, durante a Copa do Brasil, o Corinthians só tomou, né, até a semifinal, no jogo da volta, não tinha tomado gols ainda, né? Só começou a tomar gol contra o Cruzeiro. O Corinthians tomou 3 gols durante os 10 jogos da Copa do Brasil, né? Você pode ver, até o jogo da volta, o Corinthians só perdeu um jogo, que foi contra o Cruzeiro em casa, né? E o Corinthians eliminou 2 grandes equipes, que são potência no futebol nacional dessa temporada, o Palmeiras e o Cruzeiro. O Corinthians teve um ano extremamente conturbado, se você for analisar. Foi um ano extremamente difícil para o torcedor. Inclusive o Memphis Depay e o Fabinho Soldado mandam recado. Foi um ano de disputa política. O presidente foi impeachado. O Corinthians não tem presidente toda a temporada, né? Tem brigas políticas entre, né, presidente indiciado, questão de Tadala, né, o ex-presidente sendo indiciado por Ministério Público para esclarecer as coisas, os gastos excessivos com, né, polêmicas extracampos. Você pode ver, para um time viver tudo isso e ser campeão é muito difícil. É muito difícil. De dívida de 3 bi, né, problemas extracampos, né, entre outras coisas, e só Corinthians consegue nessa questão, porque o Corinthians é um grande time. E o Vasco também é um grande time, consegue também, com todos os problemas financeiros, com
talvez não tenha hoje tanto problemas políticos como tinha anos atrás, né? Pedrinho tentando ajeitar as coisas, conseguindo chegar na final, tentando acertar as contas. O Corinthians, durante um ano, com tantos problemas políticos, né? Entre disputa, entre os ex-presidentes com cartão corporativo, entre outras coisas, vence Campeonato Paulista contra o maior rival. Corinthians vence a Copa do Brasil, né, contra o maior rival nos 2 jogos e acaba consagrando campeão. Então isso é um grande mérito do Fabinho Soldado, mérito do Dorival Júnior, com todos os problemas, com transfer ban, com dívidas envolvidas, talvez salários atrasados, né, com mérito do elenco também. Enquanto do outro lado de Parque São Jorge, clube social, né, os conselheiros, né, diretores que o próprio Memphis Depay cita, que pensa no benefício próprio, com ego próprio, disputar entre eles, deixando de lado, né, prioridade do clube, né? E dentro do campo, o Corinthians, os jogadores souberam jogar, né? Os jogadores do Corinthians entendem o que acordam, jogam quando deve ser jogado, jogam jogos importantes. Essa é uma questão. Nos jogos importantes, esse elenco cresce. O jogo que é para vencer, eles vencem. E a gente tem que falar do fator decisivo também dos jogadores que vem sendo criticado, principalmente o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, a gente estava falando no jogo passado que não vinha bem, né? E o Yuri Alberto é decisivo. O Yuri Alberto fez gol na final contra o maior rival no Campeonato Paulista. O Yuri Alberto fez gol, participou nos 2 gols na final da Copa do Brasil. E outro cara decisivo que é o Hugo Souza, sempre, principalmente quando pega pênalti contra o maior rival, que foi do Veiga, que foi importante para o Corinthians ser campeão paulista, porque era um título importante por jejum, entre outras coisas. E o Hugo Souza é decisivo também hoje, né, quando foi exigido, e também foi decisivo no jogo contra o Cruzeiro, que pega o pênalti do Gabigol e do Wallace. Então, você juntando esses fatores com o treinador que entendeu que eu tenho que tirar Garro, porque não dá para jogar tanto Garro, Memphis, Yuri juntos, porque meu campo fica expostas e jogo sem a bola eu não consigo marcar. Então eu tiro o Garro, coloco o Maicon, compacto meu meio campo, né? Não coloquei Carrilho, surpreendi o Diniz, né? Porque Carrilho também joga sem a bola, para marcar também é difícil. É um jogador que tem um pouco mais de dificuldade, é um jogador muito bom com bolas nos pés, e eu coloco o Maicon. E tem o Ranieri, né? Tem o José Martini, que jogou partidaça, talvez um dos melhores em campo, participou do segundo gol também, né? Ele que rouba a bola do Puma Rodrigues. E outro jogador que fez um jogo importante, que foi o Breno Bidon, né? Um grande revelação da temporada. Foi revelado já no passado. O próprio Paulinho, que um dos maiores ídolos da história do clube, fala da qualidade do Bidon. Bidon atua a função do Garro, né? Enquanto a gente fala que o Garro não teve uma temporada tão boa, com problema de lesões, entre outras coisas, e você tem um Bidon que na hora que precisou resolveu o problema, né? Ele participa do jogada, ele das poucas vezes que Cauã Barros sofreu um drible desse jeito na reta final da Copa do Brasil, foi ele que fez. Ele conseguiu driblar o Cauã Barros com tanta facilidade, né? E lança um contra-ataque. Talvez se fosse outro jogador tivesse tocado a bola para o lado ou perdido a bola e sofresse um contra-ataque para o Vasco. Ele fez uma jogada magistral ao estilo Beckman e dá um passe magistral para o Mateuzinho, né? E o Roberto também participando bem, pensando no companheiro, e assiste o Memphis Depay, que outra vez é decisivo. O Memphis fez gol contra o Cruzeiro e hoje fez o gol de título, né? Então, assim,
A gente pensa, Ronaldo Fenômeno, que foi o jogador, que foi o último título que o Corinthians venceu na Copa do Brasil, o Ronaldo Fenômeno, ele também venceu o Campeonato Paulista e venceu a Copa do Brasil em um ano totalmente diferente. Naquela época existia estabilidade política, não é que nem hoje, e não tinha dívidas que tem hoje, né? E o Ronaldo Fenômeno também venceu Paulista e Copa do Brasil. E foi um jogador importante naquela edição. E o Memphis Depay também. Não estou querendo comparar os dois jogadores. A gente sabe o que foi o Ronaldo Fenômeno para a história do futebol e para a história do futebol brasileiro, para a seleção brasileira. E o que é Memphis Depay. Mas os dois, ambos venceram. O Corinthians em um ano conturbado, problemas políticos, dívidas, né? Em páginas policiais, vence um título, vence 2 títulos, importante. Isso de fato pela grandeza desse clube, pela força dessa torcida que carregou o clube quando precisou no Mineirão, né? Que não vaiou times quando sofreu dificuldade contra o Vasco em casa e que hoje representou de novo no jogo contra o Vasco, né? Quando o time precisou, esteve lá presente no Maracanã. E o Corinthians é campeão da Copa do Brasil, tetracampeão em um ano que vence o título contra o maior rival com grande investimento, estabilidade política, uma potência nacional hoje. Querendo ou não, Palmeiras hoje é uma potência nacional. O Corinthians venceu e depois de novo na Copa do Brasil venceu nos 2 jogos. E também tem um dado curioso que o Hugo Souza fala, é que nesse mesmo estádio, quando o Corinthians perdeu para o Flamengo e o Hugo Souza cometeu falha nesse jogo, o Dorival falou para os jogadores, pediu para o Orlando Ribeiro entrar, né, no vestiário e falou: a gente vai ser campeão da Copa do Brasil. A profecia do professor Dorival surgiu o efeito e aconteceu, né? Você pode falar dos problemas que ele teve todo o Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana, mas nessas condições na Copa do Brasil ele representou e ele mudou o jogo quando precisou, ele tirou o jogador quando precisou, mesmo sabendo que o Rodrigo Garro é o melhor jogador da equipe, ele precisou fazer isso para ter mais compacto no meio campo e foi certeiro nessas condições. E o Corinthians, né, se torna então tetracampeão da Copa do Brasil e vai para a Libertadores. Olha só. Então, vencendo um adversário que não é bobo, ninguém chega na final por acaso. O Vasco venceu grandes equipes como Fluminense, como Botafogo, né? Ambos não eram favorito, né? Todo mundo estava falando de um possível final de um Cruzeiro Fluminense e ambos mostraram que futebol, né, é caixinha de surpresa e aconteceu. E ambos foram para a final, fizeram um grande jogo na Maracanã, ao contrário do que foi na Arena. E hoje o Corinthians se sagra campeão da Copa do Brasil merecidamente, né? O Corinthians, com todos os problemas políticos, né, de instabilidade e questão de dívidas, Corinthians é a única equipe, né? Como o Marcelo Beckler, que eu estava vendo o vídeo dele faz um pouquinho, que o Marcelo Beckler do TNT Sport fala assim: Corinthians é a única equipe que consegue disputar com Palmeiras e Flamengo na questão de receitas. Corinthians tem potencial para isso, né? Então, agora, qual seria o caminho que a diretoria está fazendo para poder, daqui a uns anos, competir com esses dois com a mesma capacidade de receita? Isso já é uma questão que vocês, torcedores, vão deixar isso no comentário. Então é isso, muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau.